Boa tarde. Muito bem-vindo, então, a todos. Quem está vindo pela primeira vez hoje no CELI? Olha, muita gente nova, seja muito bem-vindo também. Já vem e a gente já se encontra aqui nas páginas de terça. Bom retorno. O capítulo do nosso estudo de hoje, todos os capítulos são lindos, são bonitos, mas o capítulo de hoje é muito especial. O capítulo 17 do Evangelho. O capítulo 17 tem como título Sejam Perfeitos. Eu vou ler o item 1 para poder contextualizar um pouquinho e a gente conversar e pensar um pouquinho sobre os ensinamentos desse capítulo. Características da perfeição. Jesus disse: amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam você. Assim serão filhos de seu Pai que está no céu, e que faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos e que fazem mais do que os outros, os pagãos também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. Essa passagem está na Bíblia em Mateus, capítulo 5, de 44 ao 48. Talvez, para refletir, Deus nos pede aqui que sejamos perfeitos como Ele. O que Ele quis dizer através da cor de... O que Ele quis dizer com isso? Temos que lembrar que Jesus falava na época para o mais próximo possível para que ele pudesse ser entendido. E é claro que ele nos coloca o modelo de perfeição como um caminho a ser seguido, né? Como um propósito que devemos ter, porque é impossível atingir a perfeição, a bondade, a abnegação. Mas ele colocava isso na época e nos coloca aqui como uma meta, como um caminho a seguir. Mas que caminho? Como seguir esse caminho da perfeição? Quais são as virtudes que devemos cultivar, que devemos aprender, que devemos conquistar para seguir esse caminho de autoaperfeiçoamento, que é o caminho que nos leva mais próximo ao Pai, que é o caminho onde a gente desenvolve as nossas virtudes, onde a gente usa os nossos talentos para se resolver. Esse caminho, no item 1 ainda, Kardec chama a atenção, que é o caminho da caridade. O caminho da caridade é o caminho da abnegação, da bondade, de fazer o bem pelo outro. De fazer o bem. Aqui, no item 2, Kardec ainda destaca: sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Jesus falava de uma perfeição relativa, mas sim que consiste em amar os inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Então, como que é mais fácil
sempre fazer o bem. Fazer o bem para as pessoas que a gente ama, né? E aqui Jesus pede como caminho, né, do nosso autoaprimoramento, da nossa reforma íntima, que a gente também consiga fazer o bem para os que nós não amamos. Esse é o mais difícil, né? Fazer o bem, fazer a caridade, sem ver a quem. Buscando, então, a tarefa mais árdua e mais difícil do nosso aprimoramento moral, nosso crescimento moral, que é também fazer o bem para as pessoas que são mais difíceis na nossa vida. As pessoas que nos machucaram, as pessoas que, de alguma forma, nos afastaram delas ou a gente delas. Então, é importante que a gente já siga aqui no item 3 no Evangelho, onde Kardec nos dá as virtudes, algumas das virtudes do homem de bem. Eu vou citar algumas, não são todas que estão no item 3, eu cito algumas e contextualizo, porque elas dão o caminho de como podemos ser pessoas de bem. E o que é ser uma pessoa de bem? O que daí se faz refletir se somos ou não, ou se estamos no caminho de ser um homem de bem. O item 3, então, nos coloca: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Ele questiona seus atos, né? E ele se pergunta se ele está fazendo todo o bem ao próximo que ele poderia fazer. Será que Será que no nosso caminho de hoje, na nossa história de hoje, na nossa história desde que a gente acordou, na nossa caminhada, né, pensando no dia de hoje, nós estamos fazendo o máximo em cada situação do bem que a gente poderia fazer? Essa é uma das virtudes do homem de bem. O homem de bem que tem fé em Deus, na sua bondade, se submete à vontade. O que é se submeter à vontade do Pai? Que aceitação é essa que nos está sendo solicitada? É a aceitação das circunstâncias da vida, é a aceitação das dificuldades que estamos, dos momentos mais difíceis que estamos passando, das dores, das perdas, das tempestades da vida, não é? Porque elas, inevitavelmente, nos levam sempre a um aprendizado. Não existe uma perda, uma doença, uma tristeza, uma tempestade na nossa vida que não nos traga novo aprendizado. Então, aqui, o homem de bem, outra virtude dele é que ele aceita e se entrega na aceitação à fase, ao problema que está passando. Não deixa de lutar, mas aceita que essa é a vontade de Deus. E que essa é uma prova que temos aqui para passar. Que vamos conseguir vencer, porque Deus não nos abandona em nenhum momento. Então, a virtude, o homem de bem, aceita que essa prova também lhe foi dada e trabalha para conseguir. Sabe que todas as dificuldades, todas as dores, todas as decepções são que faz a caridade de amor ao próximo sem esperar nenhuma recompensa.
gente faz, o que a gente sente muitas vezes, né? Eu estou fazendo um bem, né? À minha mãe, ao meu filho, a um amigo, a uma comunidade, e o que a gente espera dentro da nossa vaidade, que é o antônimo da vaidade. O que a gente espera? Uma recompensa. Espera ser olhado. Nós devemos fazer o bem sem ver a quem e sem esperar recompensa. Porque não interessa como o outro vai enxergar, o olhar do outro sobre o bem que a gente fez. O bem foi feito. Não espera, então, reconhecimento. A gente tem que, na nossa reforma íntima, controlar a nossa vaidade, o nosso orgulho desse reconhecimento. E quem nunca, né, gente? Meus amigos, quem nunca fez e depois todo o bem que fez foi reconhecido ainda de uma forma não generosa. Parece que foi jogado fora, mas não foi. Aos olhos de Deus, nunca. E Deus está conosco aqui hoje nesse salão, de uma forma tão intensa. E Ele enxerga e vê e está presente com cada um de nós aqui. Nos envolve com o seu amor e com essa bondade, com a sua bondade. Nada Ele perde. Nenhuma bondade que a gente fez como homens de bem será perdida. Encontra satisfação nos benefícios que distribui e nas alegrias que proporciona ao próximo. O homem de bem é bom, humano e benevolente. Não faz distinção de raças, crenças, pois vê todos os homens como seus irmãos. Não ajuda somente os amigos. Se eu ajudo somente os meus amigos, eu estou ajudando, gente, quem está... Eu estou ajudando... É muito mais fácil, não é mais fácil? Não é mais fácil ajudar os amigos? É mais fácil. Então, quando Jesus aqui nos coloca, e Kardec ressalta isso ainda no item 3, do homem de bem, não vejo raças, não vejo crenças, não vejo somente quem está na bolha dos meus contatos, né? Quem eu conheço, né? Quem é amigo do amigo, e sim a todos que eu tenho oportunidade, a todos que cruzam o meu caminho e que eu tenho a oportunidade de ajudar. E que eu tenho a oportunidade de fazer qualquer coisa, mesmo o mínimo que seja, mesmo uma troca de olhar, que eu consiga deixar essa pessoa que me encontrou hoje um pouquinho melhor quando ela sair do meu lado. Muitas vezes é só isso que as pessoas que passam pela gente precisam. O homem de bem, em todos os momentos, tem como guia a caridade. Não tem ódio, não tem rancor, não tem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas.